E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que você tem já se acostumado a ouvir, esse podcast que te ensina a pesquisar, não quer te doutrinar, absolutamente não. Quer te dar o contraponto, quer te dar uma outra referência para que você analise e descubra a verdade. Conclua você mesmo qual seria a melhor inferência sobre a origem do universo e da vida. Haveria um Deus? A Bíblia tem razão? É um livro de ciências? E nesse podcast nós ousamos anunciar que sim, a Bíblia é um livro de ciência. De fato, um livro de ciências, várias ciências. Sanitarismo, a ciência das nossas origens, a nutrição, como se alimentar, como educar seus filhos. Praticamente todos os conceitos e áreas da ciência, nós encontramos na Bíblia grandes verdades. Então a Bíblia não quer ensinar ciência ou ciências, mas ela apresenta grandes verdades científicas. Se entendemos a ciência como busca pelo conhecimento, sistemática, sim, com metodologia, sim, mas é busca pelo conhecimento, encontramos muito conhecimento na palavra de Deus. E nesse podcast, o 125, continuamos uma série, A Natureza Ecoa Deus. Uma série longa, mas maravilhosa, majestosa, grandes e grandes exemplos de como a natureza ecoa Deus. A natureza, eu já falei aqui, né? Ninguém conhece a natureza, ninguém viu a natureza, mas é a obra de Deus. Natureza é a obra de Deus. A gente não quer ser explícito, mas a natureza ninguém conhece, ninguém viu. A obra de Deus ecoa Deus. E falaremos nesse podcast 125 sobre as enzimas aceleradoras da vida. Sabia que a vida tem um acelerador que acelera os seus processos, catalisa, faz com que as coisas ocorram muito mais rapidamente? E sem esses catalisadores, aceleradores, estaríamos extintos, mortos ou paralisados. Majestoso, não é? E essa série se baseia em Jó 12, de 7 a 9, que diz: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles, animais, os céus, as galáxias, as aves, a terra, ignoram que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? A mão do Senhor, não foram processos lentos, graduais e sucessivos. Deus não usou evolução, gente, para com isso. Não usou o Big Bang, para com isso. Ele disse, haja e ouve. Essa é a nossa tese que eu quero que você avalie. E vamos falar agora, então, vamos perguntar para esses aceleradores da vida, as enzimas, o que seriam enzimas? Olha, você sabia que a vida requer a execução rápida em nossos bilhões e bilhões de células, de bilhões e bilhões de reações químicas? Falo sobre essas enzimas no meu livro, Fomos Planejados, no Antevidência. E essas bilhões e bilhões de reações químicas, elas precisam ocorrer constante e velozmente, a toda hora e com alta velocidade. Para que essa parafernália toda funcione, existe na vida uma classe de máquinas nanomoleculares majestosas, incríveis, sensacionais, e elas são essenciais. São as proteínas conhecidas como enzimas. Esses engenhos moleculares são repletos de tecnologia química extremamente sofisticada. A sofisticação é tamanha que o extremamente aqui foi um adjetivo bastante singelo. Elas são essenciais, então, para acelerar muitas das reações químicas da vida. Olha, sem enzimas,
essas reações que são essenciais para a vida se arrastariam por séculos sem fim. Com enzimas, elas ocorrem em um piscar de olhos. Olha só. Então, como é que funciona uma enzima? A enzima é um monstro molecular, todo enoveladinho, proteínas. Já falei sobre os ribossomos, as chaperonas, em podcasts anteriores. E essa enzima, na realidade, o que ela faz? Ela vai acelerar uma reação. Então, se moléculas são largadas ao léu, por si, né? O que elas fariam, essas moléculas? Elas se movimentam, vão para lá, para cá, rodopiam, vibram, sem uma coordenação. Mas as enzimas não. As enzimas funcionam para acelerar reações específicas. Então, elas são chamadas em química de catalisadores, catalisam, aceleram reações. E o que elas fazem, então? Olha, entenda o jogo químico das enzimas. É majestoso. Eu vou tentar ser bem didático, você vai entender. Olha só, uma molécula A precisa reagir com uma molécula B. E essa reação ocorre quando elas se tocam no ponto específico. Então, por exemplo, você precisa dar a mão para outra pessoa. Então, você precisa encontrar essa pessoa, você tem que estender a mão, ela também tem que estender a mão, e a sua mão e a mão dessa pessoa precisam se tocar. Então, suponha que você está no espaço sideral flutuando. Qual é a chance de você colidir com a pessoa certa e na orientação certa para que os dois possam segurar um no outro pela mão, pelas suas mãos? É muito pequena, pode acontecer, mas demoraria ali milhões de anos para isso acontecer. As enzimas aceleram esse processo, por quê? Porque elas têm uma cavidade específica aonde o primeiro reagente, a primeira pessoa entra. E essa pessoa é imobilizada lá dentro, o reagente é imobilizado. Tem sítios específicos, grupos funcionais específicos, como a gente fala em química, que capturam aquela molécula, imobilizam aquela molécula e falam assim, ó, fica paradinha aí. Vem um outro grupo e ativa um sítio específico para que aquela molécula reaja naquele sítio específico. Suponha que você precisaria dar a mão, o que ele faz? Ele estica seu braço. É basicamente isso que a enzima faz, ela estica o braço da molécula e a mão para que ela possa dar a mão para o outro reagente. No mesmo tempo, a enzima também favorece que o outro reagente entre e possa atacar aquela molécula. Então, por exemplo, se é uma hidrólise, ela captura lá uma hidroxila. E uma mãozinha molecular pega aquela hidroxila e leva a hidroxila exatamente no ponto que aquela hidroxila precisa atacar. Olha que sensacional. E, portanto, a reação que demoraria milhões de anos para ocorrer, ocorre rapidamente. E a reação é 100% eficiente. É só aquela reação que ocorre. Por quê? Porque a molécula está imobilizada, ela foi ativada no sítio ativo específico, e uma parte específica daquela molécula agora está pronta para reagir. E a outra parte da enzima traz o outro reagente para que eles se deem as mãos. E a reação ocorre. Elas são absolutamente majestosas, as enzimas. Enzimas são ativadas, inativadas, tem ativador, desativador. São verdadeiros engenhos nanomoleculares. Então, a ação complexa de enzimas aceleram as reações químicas da vida. Então, a molécula-alvo é capturada, encapsulada apropriadamente pela enzima dentro do seu sítio ativo. Ligações específicas são então formadas e outras rompidas. A atividade da enzima precisou, tudo indica, ser antevista, prevista, previamente, instalada e controlada para produzir precisamente os resultados desejados e benéficos à vida. Felizmente, a vida providenciou uma série de ativadores e inibidores de enzimas que exercem essas funções de controle. A vida é coisa de profissional, é um tudo ou nada. E o profissional é
extremamente competente. De fato, pergunte, porém, não aos homens, não à sua ciência, mas às enzimas, aos engenhos nanomoleculares da vida. E você descobrirá que nenhum deles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas. Portanto, a Ele toda a glória. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.